Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Hoje um dia muito especial, como vocês estão podendo observar. Temos convidados aqui em dose dupla hoje. Então nós temos aqui do lado de lá o Odoni, que é o nosso padrinho, né, que foi o facilitador e que possibilitou a presença do grande Marco Antônio Petit, que dispensa apresentações, né? A gente sabe que é o editor da revista UFO, escreveu 10 livros sobre o assunto ufologia, é especialista na questão de implantes. E também já vi palestras dele que falam sobre as bases de Marte, as bases da Lua. Então assim, ó, conhecimento que não acaba mais. Esse cara já estava sendo premiado quando eu tinha 8 anos de idade. Foi em 79, ele estava ganhando o prêmio pelo... Fala pra nós aí, Petit, desse prêmio de 79. É um prazer estar aqui com você, com as pessoas que assistem esse teu canal. É um prazer realmente muito grande. E em 1979 eu fiz a minha primeira palestra, realmente, da vida, quer dizer, um número, eu era até muito tímido nessa época, e justamente já para essa primeira conferência, nesse primeiro encontro nacional de teses ufológicas, que reuniu 7 teses escolhidas, né, selecionadas em termos do Brasil naquela época, né. E o meu primeiro problema é que eu não gostava nem de ir ao quadro negro na faculdade nessa época, né? Tamanha era a minha timidez. E eu fui informado que nessa minha estreia eu ia falar para 500 pessoas. Rapaz! Passei 3 dias escolhendo se eu ia dizer sim ou não para o convite que eu tinha recebido, né? Mas evidentemente se eu estou aqui hoje é porque eu disse sim, né? Né? Graças a Deus! Nós agradecemos muito esse teu sim, Petit. E aí o que aconteceu? Aí no fim não foram 500, mas 600 pessoas, né? Olha, surpresa positiva, 100 a mais. Né? E nesse evento eu conheci General Showa, o pai ou filho? O pai. O pai? Rapaz, não, porque o filho também é general agora. Né? O filho se tornou depois conhecido nosso também. Isso. Né? General Paulo Showa, né? E nesse encontro de tese conheci a matriarca da ufologia brasileira, de quem tanto eu como o Jevaé passamos a ser quase como que filhos, né? A professora Irene Grank, né? O General Showa e a professora Irene Grank eram os responsáveis principais pela mesa de 8 dos principais ufólogos daquela época que iriam julgar essas 7 teses, né? E nessa oportunidade a minha acabou sendo uma das três premiadas, né? E a partir daí a gente entrou realmente dentro do cenário da ufologia brasileira, né? E nessa época eu me preocupava muito com o aspecto da presença alienígena no passado. Era estudioso profundo da Bíblia, do Corão, de outras obras da Índia Antiga. E eu já, apesar de não pesquisar muito o fenômeno UFO naquela época, no que diz respeito ao presente, eu já tinha aquela intuição que me fez entrar na ufologia, de que justamente a resposta para o que acontecia no presente, nós poderíamos encontrar no passado. E isso foi levado à frente a nível de investigação pessoal. Eu comecei a estudar outros aspectos da ufologia, comecei a entrar no mundo vamos dizer assim, do processo de abdução em termos de investigatório, e foi sendo formada uma certeza minha mesmo que havia um processo de intervenção direta em relação à nossa humanidade, em termos da sua evolução, fundindo o conhecimento do passado que eu tive de início, né? Eu, por exemplo, aos 13, 14 anos de idade, eu lia aproximadamente 3 livros por semana. Livros de astronomia ou cosmologia, livros de paleontologia, antropologia, arqueologia, que eu naquela época eu não entendia por que eu tinha tanta ligação com aquilo. E em tese, inicialmente, não haveria ligação com ufologia, mas hoje, na verdade, desde de 30 anos para cá, a gente percebeu o quanto foi importante eu absorver conhecimentos dessas outras áreas acadêmicas para poder analisar as informações vindas dos casos de abdução da atualidade que fazem menção a esse nosso passado misterioso, a esse passado que nos ligaria a um processo de origem não terrestre para a própria humanidade. Isso tudo foi evoluindo e outras áreas a gente começou a atuar, né? Eu sempre fui muito ligado à astronomia, né? Eu com 13 anos de idade já tinha construído meu primeiro telescópio, né? E é interessante, eu só fui ver alguma coisa, né, como o Odoni sabe, em termos ufológicos, quando eu comecei a fazer uma investigação numa área de incidência chamada Serra da Beleza, no interior do estado do Rio, onde até nós temos um clima até bem parecido com aqui de Gramado, que eu estou percebendo. É que aqui a neve é mais quente. Ah, meu Deus! Caramba! E lá foi o local que eu tive o meu primeiro contato direto com o fenômeno UFO, né? E nessa parte do passado, desde a fase de adolescente, né?
eu olhava para o céu, vamos dizer assim, olho nu, com telescópio, era tipo praticamente uma noite sim, uma noite não, em determinado período da minha vida. Eu botava o despertador para meia-noite, ia dormir cedo para ficar tipo até 4 horas, 4h30 da manhã observando o céu. E não via nada, ufologicamente falando, né? Só depois que esse processo se inverteu, né? E aí, dentro desse tipo de interesse ligado à própria astronomia e à astronáutica, nós nos envolvemos diretamente com a pesquisa das imagens espaciais, inicialmente em relação a Marte, em relação à Lua, que me permitiram descobrir que entre cerca de 3 milhões de fotografias liberadas nos últimos 10 anos, principalmente, entre aspas, ninguém sabia onde estavam, né, que a NASA não mostrava isso. Entre essas 3 milhões de fotos liberadas nos últimos 10 anos, existem, na verdade, centenas de fotos que mostram que os americanos, desde o início da sua pesquisa espacial, como os próprios soviéticos, já tinham essa noção um pouquinho antes, chegaram à Lua primeiro, inclusive com naves não tripuladas, havia uma evidência muito forte, como há, né, da presença não só de instalações operacionais desses seres em solo marciano ou na Lua, como também coisas a nível de ruínas, que estão ligadas, inclusive, a uma fase, vamos dizer assim, da própria humanidade que hoje está na Terra, que no passado foi muito mais avançada, inclusive, do que é nos dias atuais. Sabe? A gente teve vários ciclos civilizatórios, inclusive, no nosso planeta. Isso tudo ligado a essa origem não terrestre, vamos dizer assim, primeira, que está por trás disso tudo, e está por trás, inclusive, do processo de intervenção que hoje existe junto à nossa humanidade, para fazê-la chegar àquela condição que ela já teve aqui no passado, antes de um processo de queda, né? Que nós sofremos, que eu chamo da queda do homem ou a queda da humanidade, que a gente encontra referências na própria Bíblia e em outras tradições antigas, né? Então, acabou que o meu trabalho envolveu uma série de áreas que aparentemente alguns outros colegas estudam de maneira separada, mas que a gente está conseguindo fundir tudo dentro de uma perspectiva de dar um entendimento daquilo que é pelo menos 99% do que nós chamamos de fenômeno UFO na atualidade, né? Maravilhoso, Petit. E assim, agora eu quero perguntar pro Odoni, como é que tu conheceu essa peça aqui, Odoni? Este meu grande irmão aqui, a gente, ao longo do tempo, depois de muita convivência em eventos e tal, estabeleceu-se uma grande amizade. Quem não quer ser amigo do Petit? Mas sem nenhum interesse, evidentemente. Sim. Não, eu digo pelo aspecto do assunto, né, Odoni? Digamos, há essa aproximação. Uma afinidade. Uma afinidade muito grande. E eu brinco com ele brinca comigo também, que nós estamos agora já bem encaminhados na fase de transcendência. Opa, olha aí. Entende-se bem essa transcendência. Tá? Há uma mudança, porque eu comecei, assim, todos nós, e a minha formação é científica. Tá? Então, mas ao longo do tempo, eu percebi que eu deveria equilibrar um pouco as coisas na minha vida, entende? Eu sempre tive esse entusiasmo, essa necessidade em buscar respostas nos mistérios das coisas. Né? Então, eu senti a necessidade de equilibrar, também voltado o meu estudo para a questão da espiritualidade. E isso eu acompanhando também há algum tempo o Petit, mesmo nós não nos conhecemos, eu vi que ele também se voltou muito para a questão da espiritualidade, equilibrando um pouco as coisas, porque eu acho que quando se estuda ufologia, você deve levar em consideração 3 pilares fundamentais que sustentam essa, digamos, proto-ciências, como dizem outros, ou paraciência, ou até uma ciência bem mais avançada, que são a ciência em si, tá? A ciência que nós conhecemos, a filosofia e a espiritualidade. Opa. 3 pilares fundamentais, sustentadores desse mundo complexo que é o mundo do fenômeno UFO. Então, essa aproximação começou a crescer na medida em que nós, nos eventos, trocávamos ideias, tal. Eu antecedia, o Petit me antecedia nas palestras também, ele controlava o meu tempo, controlava o tempo. Sim, se ajudando. Lógico. E também nas confraternizações, né,
E agora com a aproximação maior dele do Rio Grande do Sul, eu falo do Rio Grande do Sul porque na realidade a namorada, digamos assim, a prenda dele, então ele está vindo muito para cá. Né? E para nossa alegria, né? Evidentemente, contar com todo o conhecimento, com toda a competência que ele tem e a experiência em estudo e pesquisa dentro da área ufológica, pô, é maravilhoso a gente poder, né, compartilhar, né? E aprender muito com toda a bagagem de conhecimento que ele traz. Então foi muito bom. E eu, para mim, é gratificante na medida em que eu estou auxiliando aqui, né, a UFOCAM, um padrinho, me colocaram na condição de padrinho da UFOCAM, e para mim é uma honra, né? Então eu estou procurando, na medida do possível, assim como já trouxe o Gevaer e o Petit para Porto Alegre, eu estou trazendo para Canela e para Gramado. Quer dizer, UFOCAM, UFO Canela, nós estamos em Gramado. Então, vocês vejam bem, pessoal. Então, aliás, eu quero aproveitar aqui, e eu assisti essa semana a uma palestra do Petit sobre as bases, as construções que foram encontradas em Marte e na Lua, e ruínas também, e eu fiz questão de botar justamente um trechinho que aparecia o Gaidu escrito no quadro atrás, foi a palestra que ele fez no Gaidu. E eu queria também fazer um convite a vocês acessarem mais o site do Gaidu, por causa que tem muito programa bom, tem muita palestra muito bacana lá, gente com muita informação. Então deem uma passada lá, o Odoni pode falar um pouco mais sobre o Gaidu depois, que é um trabalho extremamente importante. E claro, o Petit só está aqui no nosso estúdio agora porque o Odoni fez essa ponte. O Geva só veio para o nosso estúdio porque o Odoni também nos ajudou. E eu diria que o próprio UFOCAM também só existe porque o Odoni nos deu esse empurrãozinho. Então assim, para entender, a dificuldade de falar com esse assunto, ela é realmente bastante grande. Então quando a gente encontra pessoas que já estão nesse caminho, que já caíram nesses buracos, já tomaram essas pedradas, né? Então eles nos orientam e a gente consegue seguir um caminho mais preciso nessa coisa toda de ufologia, considerando que o cara que não estiver bem preparado toma umas pedradas feias aí, né? Porque existe uma resistência, não tão mais hoje como era antigamente. Eu imagino quando esses caras começaram, os pioneiros. Então, para falar um pouco de quando começaram, eu fiquei bem curioso que o Petit falou agora do primeiro contato que ele teve. Petit, como é que foi esse teu primeiro contato, meu irmão? Pois não, eu, desde 1980, eu tinha contato com muitas pessoas do Rio de Janeiro que tinham parentes ou tinham ido até a região da Serra da Beleza, que é no sudoeste do estado do Rio. E nessa região, segundo os seus moradores, às vezes as ocorrências estavam sendo diárias. As pessoas iam para o alto dessa serra e às vezes de caminhão, de ônibus, de carro, a pé e tudo, e anoitecia, e essas pessoas vinham aquelas luzes, aqueles objetos, às vezes tinham uma forma discoide mesmo, ou seja, eram literalmente o que a população chama de discos voadores. E isso aí chamou até a atenção do próprio Exército, que montou uma base durante 2 semanas para investigar o que acontecia lá, né? E semelhante à Operação Prato. Era uma... Só que segundo os moradores, a coisa aconteceu de uma maneira totalmente diferente da Operação Prato, né? Nós tivemos a chance também de entrevistar junto com o Gevaer, o próprio comandante da operação, o coronel de Holanda, né? No ano de 97. Quando o Exército chegou justamente lá para investigar isso, né? A Operação Prato, aí no caso foi a Força Aérea, o que aconteceu? A própria população que estava tendo contatos diretos com esses fenômenos, e quando essa população se refere a ter contato ou avistar esses objetos, não é uma luzinha com movimento errático sendo observada a uma distância razoável. É carro sendo acompanhado nas estradas naquela época de terra ainda, na região, a 10, 20, 30, no máximo 50 metros, a ponto do carro morrer. Ver naves pousadas diretamente nas estradas de terra, às vezes, bloqueando as próprias estradas, né, que na verdade muitas vezes eram quase que algo um pouco mais do que uma simples trilha, né, para que você tenha uma ideia e as pessoas que estão nos acompanhando percebam como era essa região quando eu comecei a investigar, né. Existiam pessoas que mesmo sem procurarem ter nenhum tipo de
de chance maior, sem fazerem vigílias, né? Só de passarem pela estrada principal que liga e ligava já no passado os distritos de Santa Isabel do Rio Preto à Conservatória, à noite, né? Foram acompanhados às vezes 9, 10, 12 vezes. Isso sem fazer vigília, sem nada, né? E então, quando essas coisas chegaram ao meu conhecimento, eu já tinha o meu grupo criado, independente de fazer parte, na época, até do grupo da professora Helene Gran, que ela havia me convidado desde o início. Que idade tu tinha, sabe? Eu sou de 57, isso aí foi em 82. Né? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, né? O que aconteceu? Eu fui para lá com um grupo de mais 4 pessoas, 8 de maio, que a gente fez mais um aniversário agora, há poucos dias atrás. Pois é. E 5 para as 10 daquela noite, do dia 8 de maio, céu limpo, um frio realmente, que naquela época era maior do que faz hoje, né? Eu entrei na barraca principal do acampamento, que era minha, que era grande, né? Para até pegar mais agasalho por causa do frio e do vento, né? E aí eu escutei do lado de fora o que acontecia, um falando, aquilo não é avião, aquilo não é um satélite, e ninguém me chamava para ver o que era aquilo, né? Aí eu prontamente esqueci o casaco, eu fui buscar, abri e aí vi realmente um objeto com a forma de disco mesmo, né? Apesar de ser noite, né? 10 horas da noite aproximadamente, deu para ver o objeto, inclusive a cúpula dele, né? E ele vindo da Serra da Mantiqueira, né? Ou seja, de Minas Gerais, com uma trajetória inclinada, passando por cima do vale à nossa frente, da Serra da Beleza, e ele se movimentava de uma maneira pendular, como se estivesse preso a um fio imaginário, balançando assim, né? E deu tempo de pegar binóculo, observar com detalhes, e conforme ele aumentava ou diminuía o brilho, não só a luminosidade se tornava mais intensa, mas a própria coloração também se modificava, indo do azul ou de um violeta até aquele vermelho cor de sangue, né? Mas aí aconteceu o seguinte, foi o primeiro problema que a gente percebeu que ia ter durante a pesquisa no início. Porque apesar de muita gente achar que quer ver essas coisas, quer ter uma experiência dessa, né? Quando você está dentro de uma cidade e vê um objeto desse passando, é uma coisa. Agora, quando você está no meio de um pasto, na parte quase no cume de uma serra, que não tem nada, absolutamente, né? O acesso para aquela região, às vezes, eu levava do Rio até lá 8 horas, porque a boa parte desse caminho era terra, né? 20 km por hora. Né? Às vezes você andava a pé mais rápido do que um carro, né? Eu fiz isso até várias vezes, né, para chegar nesse ponto. Mas o que aconteceu? Quando todo mundo viu que a gente estava diante realmente de um fato indiscutível, né? Que era realmente uma nave, não era um objeto não identificado no sentido literal, era uma coisa que a gente podia identificar como não terrestre, mas fruto de alguma tecnologia avançada. Eu falei, isso já estava programado antes, mesmo que a gente não visse nada, a gente já tinha aquele tipo de equipamento para sinalização luminosa, caso fosse visto alguma coisa. Porque o objetivo desse meu primeiro grupo era buscar numa área de incidência a condição da gente passar a investigar o fenômeno, não a partir de depoimentos de outras pessoas, mas sim a partir de uma interação ou busca de uma interação direta do nosso grupo em relação a quem estivesse por trás. Então, na hora que eu cheguei, depois de uns 2, 3 minutos iniciais de avistamento, não havia dúvida do que era na nossa frente. Eu cheguei, vamos começar a sinalizar em direção ao objeto para chamar a atenção, né? 2 dos outros 4 que estavam presentes entraram num desespero profundo, né? Um deles se jogou, parece brincadeira isso, se jogou no chão, no pasto, ficou de joelhos e me implorou para que eu não acendesse nem uma vela, usou esse termo. E completou dizendo uma coisa que quando a gente conta parece que é piada, mas foi exatamente assim. O nome dele é Luiz Carlos Dantas, ele sabe que eu conto a história, ele não tem vergonha disso, porque depois ele, numa outra experiência, ele mesmo chegou a sinalizar para esses objetos, 2 semanas depois, mas nesse caso, não, o que aconteceu? Quando eu falei isso, esse que estava de joelho, que esse nosso parceiro, do passado, aí ele completou dizendo o seguinte, além de não acender nenhuma vela, que ele não tinha medo não, que o problema dele era de respeito. Parece brincadeira, né? Mas diante daquela situação dele e do outro rapaz, né, que na verdade foi apenas nos levar, não tinha carro na época,
Então a gente foi praticamente nosso motorista, uma pessoa amiga, né? Esse outro ficou tão desnorteado que até hoje eu não sei exatamente o que ele queria ou o que ele não queria. Ele só não queria realmente estar ali naquele momento. Resultado, ninguém sinalizou, o objeto foi embora em direção à cidade de Volta Redonda, né? Mas quando nós voltamos, 2 semanas exatamente depois, o dia 8 de maio foi um sábado, ou seja, no segundo sábado nós estávamos lá novamente, não havia a condição favorável, vamos dizer assim, Temática? Que a gente teve da primeira vez, pelo contrário, era cerração, garoa, não? Em determinados momentos. No meio daquela falta de visibilidade, por volta de 10h30 da noite, nós fora, mais uma vez, todos nós da barraca, só o rapaz que foi nos levar que não estava presente, né? O que aconteceu? No meio daquela serração surgiram aí, não algo semelhante à primeira vez, aquela nave em forma de disco, né? Mas 2 esferas de cor alaranjada, na altura da nossa posição na montanha, acima do tal vale que vai até Minas Gerais, até a Mantiqueira, não? E surgiram se materializando na nossa frente. E aí o próprio rapaz, cujo nome era Luiz Carlos, que na primeira vez teve aquela reação inesperada, ele sem ninguém falar para a sinalização, ele mesmo pegou, nesse caso, a lanterna dele, né, e sinalizou em direção a esses 2 objetos. Na hora que ele sinalizou em direção a esses 2 objetos, ao mesmo tempo que eles desapareceram, no exato momento, todo o acampamento foi banhado por uma luz intensa, como se alguém tivesse disparado o equivalente a umas 200 ou 300 flechas de máquina fotográfica. Né? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, né? E, ou seja, 2 sábados seguidos, ou melhor, intercalados por 14 dias, né? Mas 2 experiências, 3 objetos avistados, ficou claro para mim que aquilo que as pessoas da região estavam falando era verdade. Era fato. O que aconteceu? Eu desenvolvi a ideia de um projeto de investigação que aí visaria documentar aqueles fenômenos, né, cinematograficamente e fotograficamente, buscar o porquê da presença daquele fenômeno naquela região de uma maneira tão intensa como a gente estava verificando que acontecia, né? E isso foi evoluindo, até que no final de 85 eu fui morar em São Isabel do Rio Preto, que é um dos distritos, vamos dizer assim, relacionados à Serra da Beleza. O outro é em Conservatória, Tudo no Rio, Estado do Rio. Estado do Rio, pertencente ao município de Valença. Tá. Agora, quando eu fui morar lá em final de novembro de 85, abandonei tudo, né, no Rio de Janeiro, eu abandonei faculdade, abandonei tudo, só para me dedicar a essa investigação. Né? E nessa época eu já conheci o Jevaé, nós já tínhamos nos encontrado, não? E já existia a revista UFO? Com outro nome. Ela se chamava Ufologia Nacional e Internacional. Opa, naquela época. Mas já existia! Para que vocês tenham uma ideia, naquela época a revista ela tinha e continha um único artigo, né? Era em preto e branco, com exceção da capa, né? E feito em tipografia? E a revista, o número 1 começou, para você perceber também a nossa ligação com esse nosso outro irmão, ela começou com um artigo meu na revista. O primeiro artigo publicado foi justamente o artigo meu. Daí isso gerou aproximação até hoje do Idugeva. Não, a gente já tinha essa aproximação antes, porque a gente escrevia para a revista Planeta antes, a gente já... Sim. Entendeu? Mas já, ele chegou para mim um certo dia, me ligou, eu morava no Rio nessa época, e falou, olha, eu sei que nós escrevemos para Planeta, números especiais e tudo mais, né? Que saíam periodicamente, a revista era bem diferente do que se tornou depois. E eu tenho uma proposta para te fazer. Eu quero criar uma revista, né? Esse é o lado bom da história, mas tem um outro lado que não é tão bom, né? Que ao contrário da revista Planeta, que nos pagava, eu não vou poder te pagar nada. Eu falei, tudo bem, isso aí não tem problema, vamos fazer a revista. Aí a revista... Total amor à causa. A causa mesmo, né? E acabou que a Ufologia Nacional e Internacional publicou o meu primeiro trabalho detalhado sobre a pesquisa na Serra da Beleza, num número especial só sobre a Serra, que é o número 8. Olha, né? E a coisa continuou.